Bom dia, bom dia, bom dia a todos. É... Apostila 2, tá? A gente vai rememorar um pouquinho aí sobre as camadas da Terra, tempo geológico, coisas que vocês já viram lá no quinto e no sexto ano, mas a gente vai rememorar agora. Então, eu vou parar aqui um pouquinho, que eu vou apresentar aqui, capturar uma janela aqui, para falar um pouquinho para vocês, né, dessas camadas da Terra, tá bom? Só um segundinho que a gente já faz aqui. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Então, tá aqui, ó. Essa aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Só vai ficar o meu áudio e aí vocês vão acompanhando, tá legal? Então, assim, ó, quando a gente fala de estrutura ou a camada da Terra, né, são os elementos, né, que nós temos para utilizar o estudo, a estrutura da Terra, tá legal? Então, assim, ó, a gente sabe que existe o tempo histórico e o tempo geológico. Na concepção de geografia, né, o estudo das camadas da Terra faz com que a gente possa desvendar aí o tempo, o que nós chamamos de tempo geológico. Bom, a Terra é formada por três camadas, né? A crosta, o manto e o núcleo. Cada camada, gente, apresenta características e temperaturas diferentes, né? Como eu já mencionei para vocês, tornando-se aí mais quente conforme se aproxima do núcleo, tá legal? O homem, ele nunca chegou ao núcleo da Terra, mas o estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível graças ao estudo geofísico, né? Os quais se dedicam ao estudo da sismologia, coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Então eu falei que são três camadas, a crosta terrestre, o manto e o núcleo, né? Essas são as principais. E aí a gente vai ver agora um pouquinho dessa estrutura, tá legal? Então, a princípio, né, quando a gente fala de estrutura, vocês já podem, né, se orientar aí como é constituído. Quando eu digo constituído, são as três camadas que eu mencionei para vocês. Muitas das antigas ideias, né, coisas que se formularam com o tempo, afirma que a estrutura interna da Terra baseava-se em interpretações fantasiosas ou fictícias de artistas, né, e que ela era oca e com grutas no seu interior e era habitada por estranhos seres. Lembrando a vocês que tudo isso é balela, é mito. O estudo do interior da Terra ele é complexo, né, devido ao aumento da pressão e temperatura com a profundidade. Afinal de contas, fica muito difícil você chegar, o homem não dispõe de tanta tecnologia para chegar ao interior de uma forma bem aprofundada. Por conta disso, os estudos se baseiam-se mais em teorias, né, do que na praticidade, ao contrário do nosso espaço sideral. O homem apenas conhece uma porção insignificante por conta do grau de dificuldade que é chegar na perfuração, aquela coisa toda, né? E aí tá, que foi na Península de Kola, nessa imagem aí da União Soviética em 1970, que a sonda perfurou a crosta terrestre até 12.262 metros. Mas que isso fica extremamente difícil, né? Então, os cientistas eles se apoiam, como eu falei para vocês, em suposições, métodos diretos e indiretos, tá legal? Vamos ver um pouquinho a diferença disso aí. Quando eu digo baseiam-se na observação direta dos materiais, é a observação da natureza, através das paisagens geológicas, exploração minerais, sondagens, recolhimento de materiais emitidos por vulcões, né? E a observação dessa natureza, das paisagens geológicas, tá aí, ó. As rochas que existem no interior da Terra surgem também à superfície, elas vêm à tona, né? Então, tudo isso permite conhecer as zonas do interior da crosta terrestre de uma maneira superficial, tá legal? Então aí, ó, sondagens
perfurações efetuadas em locais que chegam a atingir vários quilômetros de profundidade. Mas mesmo atingindo vários quilômetros de profundidade, ainda não nos dá, né, o suporte para poder fazer algum tipo de afirmação, algum tipo de certeza. Então os materiais provenientes do interior da Terra, como por exemplo exemplos do magma, podem ser usados para o estudo das suas estruturas. E aí nós temos os métodos diretos, né, que é os furos das sondagens, materiais expelidos pelos vulcões, afloramentos rochosos, grutas e minas. Todos esses estudos realizados através de métodos diretos, embora importantes, fornecem-nos, né, informações que abrangem apenas uma zona restrita do globo, ou cerca de 0,19 do raio da Terra, que é uma enormidade, 6.378 quilômetros. Tá? Então, realmente é difícil. Quanto aos métodos indiretos, usam-se, né, sobretudo, informação obtida através do estudo das ondas sísmicas, que são os abalos, e observações e análises de corpos meteóricos, né, e dados fornecidos pelos satélites. Então aí está planetologia e astrogeologia, mas também a sismologia. Então, através desse estudo, né, do sistema solar que se supõe terem a mesma origem da Terra, os cientistas fazem deduções e suposições. Por exemplo, a trajetória das ondas sísmicas está sujeita a alteração. Sempre que as características do meio em que se propagam sofrem modificações, a trajetória ela vai variar. O método de tomografia sísmica, né, que seriam os abalos, baseia-se aí na tomografia axial computadorizada, onde se obtém imagens tridimensionais do corpo humano a partir do raio-x. É o que nós chamamos de tomografia, tá legal? Então, esses abalos seriam a mesma coisa que isso. Com base nesses resultados, através de métodos diretos e indiretos, foi possível elaborar um modelo aí para a estrutura e a dinâmica interna da Terra, apesar de ainda ser difícil obter um conhecimento detalhado do seu interior. Tá legal? Então nós temos o modelo químico, né, à esquerda, o modelo físico à direita. O modelo químico ele vai basear-se na composição química do material, que seria, como eu falei no início, crosta, manto e núcleo, e o continente e a parte oceânica, tá legal? E aí nós temos a configuração de como se forma a imagem. Eu sempre peço aos meus alunos imaginar um ovo, né, no qual tem a crosta, a clara e a gema, e com a Terra não é diferente, né? A crosta, o manto e o núcleo, tá legal? E aí as características da crosta que está na apostila de vocês, por gentileza, depois deem uma olhadinha, porque a nossa P2 ela começa a partir daí. Essa aula, né, ela é o nosso ponto de partida da nossa P2. E aí tem as características do manto, né, que também vai estar na apostila, tem a característica do núcleo, também fazendo parte da apostila, e o modelo físico, né, que seria a composição física dos materiais, que seria aí a subdivisão, que seria a litosfera, a astenosfera, a mesosfera, a endosfera que se subdivide em externa e interna, tá legal? E aí eu coloquei a mesma configuração que vocês têm na apostila e na minha imagem de fundo, quando eu tirar o slide aí, para que vocês possam se basear. Tá legal? Então, assim, esse é o prisma, né, da nossa aula de hoje. Espero que façam um bom proveito aí. Eu vou deixar gravada e vou colocar aí no YouTube. Tá legal? Quem não for inscrito, se inscreva lá para que a gente possa estar sempre se atualizando. Forte abraço e até daqui a pouco.